paz do Senhor Jesus, amados irmãos, com a graça de Deus, estamos iniciando mais um trimestre, o quarto trimestre de 2021, lançamento de mais uma revista da Escola Bíblica Dominical do nosso ministério, a revista Ensinamentos Bíblicos, cujo tema desse trimestre está baseado no livro de Atos dos Apóstolos, será certamente muito enriquecedor para todos nós. O tema dessa revista, desta vez, é Atos, a Igreja de Jerusalém, como modelo para uma igreja relevante. Foi escrita pelo nosso amado pastor Adailton, que está hoje junto conosco neste primeiro dia, nessa primeira aula de subsídio preparatório para os professores serem auxiliados na preparação da sua aula, juntamente com o nosso amado presbítero Fábio, de Príncipe de Gales, estarão conosco hoje comentando esta lição, para que em tudo possamos já termos o início de trimestre, seja muito enriquecedor, muito atrativo para nos estimular a aprofundar neste tema tão importante, tão necessário para as nossas igrejas, para nossos irmãos, nossa comunidade cristã, tendo como modelo já a igreja de Atos dos Apóstolos, né, o início da cristandade, o início e a continuidade daquilo que Jesus começou a fazer. A lição de número 1, o tema é Atos, a narrativa de uma igreja que se movia no poder do Espírito, cujo texto-chave está lá em Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para refletir, da lição diz: meditar na narrativa de Atos é receber luz para se tornar uma igreja relevante. Quero também já fazer a leitura bíblica em classe, Atos, neste primeiro capítulo, versículos do 1 até o 5. Diz assim a Escritura: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Amém, queridos? Então, Atos, a narrativa de uma igreja que se movia no poder do Espírito. E, a princípio, nosso pastor Adailton, comentarista, escritor desta revista, já vai dar um panorama inicial desta revista, desta lição. A paz do Senhor Jesus a todos os professores e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar mais uma vez aqui participando desse bate-papo gostoso, né? Falando sobre um tema tão maravilhoso que é Atos, a Igreja de Jerusalém como modelo para uma igreja relevante. Antes de mais nada, eu quero agradecer a confiança do nosso pastor presidente, a confiança de toda a equipe do CAPED, na pessoa do pastor Paulinho, por terem me dado o desafio e também o privilégio de poder comentar esse que é um dos livros mais importantes do Novo Testamento. De início, a ideia era trazer uma visão panorâmica do livro de Atos, como a grande maioria dos comentaristas fazem, mas confesso que ao me debruçar, né, sobre o livro de Atos, foi impossível, né, não comentar tudo aquilo que foi vivenciado, né, especialmente falando da igreja em Jerusalém, que foi o nascedouro do cristianismo. Então, nós focamos basicamente na igreja de Jerusalém, nos 6 primeiros capítulos do livro de Atos,
E se for a vontade do Senhor, nós daremos continuidade, mas tenho certeza que a igreja do Senhor, né, há de ser edificada com tudo aquilo que nós vamos estar refletindo durante esse último trimestre da nossa escola bíblica dominical. Essa lição de número 1 é uma lição introdutória, é uma lição onde nós traçamos uma visão geral do livro de Atos. Não poderia ser diferente, porque para que nós compreendamos, né, todo o conteúdo, a teologia de um livro bíblico, é importante nós estarmos inteirados do contexto, né, do contexto cultural, histórico, de tudo aquilo que está por trás da mensagem bíblica desenvolvida num determinado livro da Bíblia, no caso aqui, o livro de Atos dos Apóstolos. E quando nós falamos do livro de Atos dos Apóstolos, esse livro ele tem um lugar de muita importância nos escritos neotestamentários. Por quê? Porque o livro de Atos ele faz uma ligação entre os evangelhos, que são, podemos assim dizer, as biografias de Cristo, né? Escritos por Mateus, Marcos, né? Lucas e João, com os escritos paulinos, com as epístolas gerais, né? E com o livro de Apocalipse. Então, Atos faz esta ligação dos evangelhos com os demais escritos do Novo Testamento. Tanto que, se formos meditar cuidadosamente, se o Novo Testamento não tivesse o livro de Atos, poderíamos afirmar que faltaria uma continuidade lógica, né, em tudo aquilo que foi desenvolvido no Novo Testamento. Tanto que o Dr. Merrill Seteney, ele afirmou que a única ligação existente entre o ministério, o ensino de Cristo e o cristianismo é o livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós temos no Novo Testamento 4 narrativas acerca da vida e ministério e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós temos apenas uma narrativa falando da forma que o cristianismo se desenvolveu na instrumentalidade dos apóstolos, né, tendo como base o poder e a obra do Espírito Santo de Deus. Então, o livro de Atos é um livro importantíssimo, ainda mais para nós cristãos, porque ao olhar para Atos, nós estamos olhando para a nossa essência. Ao olhar para Atos, nós estamos olhando para onde tudo começou, como começou, e fazendo isso, nós podemos extrair, né, aquilo que levou os apóstolos, levou a igreja de Jerusalém, as outras igrejas locais que se desenvolveram posteriormente, né, a ter êxito no serviço cristão, no serviço do reino de Deus, né, e chegar aonde chegaram, né. Ao olhar para o livro de Atos, nós aprendemos com os personagens deste livro, né, Pedro e Paulo principalmente, né, podemos dizer que são os 2 grandes personagens do livro de Atos, os 2 instrumentos usados pelo Espírito Santo de Deus para edificar a igreja primitiva. Pedro, né, juntamente com Tiago, a igreja de Jerusalém, e o apóstolo Paulo, as igrejas gentílicas. Tenho certeza que o estudo de Atos dos Apóstolos vai nos ajudar, sim, a ser uma igreja relevante hoje. Porque não adianta de nada, pastor Éden, presbítero Fábio, né, nós apenas
aprendermos sobre o livro de Atos, né? Entendermos a teologia do livro de Atos, se nós não trazermos, né, as lições para a prática hoje. Porque esse é o nosso grande desafio, ser uma igreja relevante hoje, diante dos desafios que nós temos hoje diante de nós, diante da fé cristã. Exato, é um livro que tem uma dinâmica muito intensa, um livro que o ênfase não é tanto o doutrinário, embora contenha muita doutrina e afirmações e confirmações de profecias do Antigo Testamento. O ênfase está na ação, está na experiência com o Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Então, a narrativa muito bem elaborada, muito bem escrita pelo Lucas, vai mostrando realmente uma igreja que recebeu essa tamanha responsabilidade de Jesus, dando a ordem da grande comissão, onde o versículo-chave, ali entre, que é uma transição dos evangelhos, a biografia de Cristo, e depois todo o relato da igreja cristã primitiva, é o versículo, a ordem de versículo 8, sobre o poder que seria derramado, e aí a chave, ou seja, aguarda até esse poder ser derramado, aí vocês vão ser testemunhas, e aí mostra o avanço geográfico disso, o avanço, né, a expansão, né, esse versículo-chave aí, que também é o texto-chave da lição, né, ser minhas testemunhas. Então, mostra realmente uma igreja que tem o seu impacto, e esse impacto veio porque Jesus era impactante, e aí ele ensinou a igreja, desse mesmo poder e virtude que Jesus também tinha, também ser impactante, onde ela andava, onde ela caminhava, né? Então é um livro realmente muito interessante, muito estimulante, né, presbítero Fábio, sobre olhar para o livro de Atos, é uma inspiração para agir e fazer a obra de Deus. Recebam a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, os professores, os irmãos e irmãs, e todos aqueles que essa mídia alcançar. Primeiramente, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar participando, de estar corroborando no seu reino, através do Capé de Sande aqui em Santo André. Queria agradecer também ao nosso pastor Éden por nos dar mais uma vez essa oportunidade de contribuir com essa obra tão relevante que é a EBD. E para mim é um privilégio estar juntamente com o pastor Adailton, que é o comentarista oficial da revista nesse trimestre. Então, muito prazer, não conheci o irmão, muito prazer em conhecer o irmão. E para nós aqui, eu vou só complementar, porque ele domina o assunto aí, ficou muito, queria parabenizar o irmão, a revista ficou muito didática, muito claro o assunto, muito metódico o assunto. Para corroborar com o nosso pastor, com a excelente introdução do nosso pastor Adailton, eu queria só começar a minha participação aqui, complementando a introdução, dizendo que enquanto o Evangelho de Lucas relata tudo que Jesus começou a não só a fazer, mas a ensinar, Atos descreve o que Jesus continuou a fazer e a ensinar depois da sua ascensão, mediante o poder do Espírito Santo, operando em e através dos seus discípulos. Ou seja, Lucas elabora uma narrativa de tal forma a enfatizar os paralelos entre Jesus recebendo o Espírito Santo no Rio Jordão e os discípulos recebendo o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, dessa forma, o ponto inequívoco: nos últimos dias, o Senhor derramará o Espírito sobre todos os servos de Deus. Portanto, a narrativa de Lucas temos ao mesmo tempo, ou seja, concomitante, um revestimento, um batismo, uma capacitação, um enchimento e um derramamento do Espírito. Olha só quanta riqueza, quantas pepitas de ouro que nós temos nessa narrativa histórica. O Atos, por ser um livro de gênero histórico, mas ele não deixa de ser também um livro que apresenta uma habilidade ímpar de Lucas com o idioma grego e também uma teologia refinada, um livro teológico, um livro que apresenta um pensamento concatenado a respeito da pneumatologia.
O aspecto também de Lucas, importante, o tópico primeiro comenta sobre as questões bibliográficas, né? Fala sobre o autor, que foi um companheiro do apóstolo Paulo em viagens missionárias. Em alguns pontos ele fala na primeira pessoa, o nós, em muitos momentos, então demonstra que ele participou ali muitas vezes junto dos acontecimentos. Também é um destaque, muitos comentaristas, especialistas na parte escriturísticas, elogia a qualidade, a excelência literária dele também, no grego, no original. Os historiadores também exaltam e elogiam a parte de detalhamento histórico. Ele tem muita exatidão, ele é muito preciso nos seus apontamentos, que ajudam a entender o tempo, a época, governador, local. Alguns detalhes são muito interessantes. Então, Lucas foi um excelente escritor nessas características, pormenores históricos, em excelência literária, capacidade de expressão, em ser detalhista no que estava ocorrendo, quais foram as reações de uma cidade, dos apóstolos, o que estava acontecendo, e um relato objetivo que ele conseguiu mostrar um avanço ali, e um resumo ali dos anos daquela igreja de uma maneira realmente muito inteligente, muito sábia, debaixo, claro, da inspiração do Espírito Santo, de uma maneira que se pode enxergar um panorama da igreja cristã primitiva e esse mover, essa ação debaixo do Espírito Santo, né? Ele enfatiza muito esse relacionamento com o Espírito Santo, essa busca, onde vários momentos ele cita, cheio do Espírito Santo, caiu o Espírito Santo, veio o Espírito Santo. Então ele deu esse ênfase, né, de uma ação dos apóstolos, mas debaixo da virtude do Espírito Santo, né? Eu notei aqui, cheios do Espírito Santo em Atos 2:4, caiu o Espírito Santo em Atos 10:44, veio sobre eles o Espírito Santo em Atos 19:6. Então, em muitos momentos ele deixou bem claro, quem agiu foi o Espírito Santo. Quem estava movendo e fez eles impactarem o mundo da época foi o Espírito Santo, né? Essa lição de número 1 é uma igreja que se movia no poder do Espírito Santo, né? Muito bem, irmão Ed. Lucas é fantástico, né? Vale destacar que ele foi o único autor, né, do Novo Testamento que não era judeu, né? Ele era gentil, né? E Lucas, ele não foi apenas um historiador. Essa é apenas uma faceta do caráter de Lucas. Lucas, ele foi teólogo, além do objetivo de contar como tudo começou, como tudo aconteceu. Lucas, ele tinha também um objetivo teológico na sua escrita, né? E muito bem pontuado por você. Lucas, podemos dizer que uma das suas preocupações teológicas ao escrever o livro de Atos foi, em primeiro lugar, demonstrar que a promessa que Jesus havia feito, que os seus discípulos receberiam o Espírito, havia se cumprido, e que era, em segundo lugar, no poder, na virtude do Espírito, que a igreja avançou, através dos apóstolos, através dos primeiros cristãos. Mas nós podemos destacar também que Lucas, ele era evangelista. E isso fica muito claro logo nos primeiros versículos de Atos, né? O objetivo de Lucas, tanto ao escrever o evangelho que leva o seu nome, quanto escrever o livro de Atos dos Apóstolos, e não tem como a gente separar Lucas de Atos, né? Foi um objetivo evangelístico. Foi um objetivo de apresentar a fé em Jesus, né? A fé cristã como algo importante e relevante para aqueles dias. A pessoa de Jesus como a verdadeira revelação divina para o seu público original. Então, Lucas, podemos dizer que ele foi historiador, foi teólogo e, ao mesmo tempo, foi evangelista. E o tópico de número 2, avançando aqui na lição, ele vai comentar sobre o ambiente histórico-cultural, né? Como estava a sociedade, como que estava o mundo da época, o que estava acontecendo, né? Quais impérios tinham estado em eminência, o que eles contribuíram para que o propósito de Deus fosse cumprido, né? Nada é em vão, o império que se levanta, outro império que surge após a queda de outro, né? Nada é em vão, Deus tinha os seus soberanos propósitos e agiu nisso,
E podemos saber o pano de fundo histórico que vai ajudar a entender o livro de Atos, né? Então, pastor Éden, o Lucas, né, como escritor habilidoso, como historiador, como um historiador consciente, um teólogo inspirado, médico, né, como o nosso pastor Adailson bem frisou, ele, dentro desse contexto histórico, ele destaca 9 características nesse segundo tratado. Então, ele destaca, né, diante de todo o contexto, ele destaca a origem do poder da igreja, a sua missão, né? O Espírito Santo, nesse contexto, ele é mencionado 52 vezes, enfatizando suas prerrogativas ou ministério. Então, ele enfatiza o poder, ousadia, santo temor de Deus, sabedoria, direção, dons espirituais, ensino inspirado através dos discípulos, a prática da oração com regularidade, sinais, maravilhas, milagres, perseguições por causa da palavra, a ordem judaica e gentílica, as mulheres dedicadas à obra. E ele destaca também, nesse ambiente, o triunfo do Evangelho. Porque o Evangelho, Atos relata, né, a vitória do Evangelho, porque diante de todo esse histórico, né, que nós vamos adentrar aqui, não houve barreira alguma nacional, religiosa, cultural ou racial, nem oposição de perseguição que pudera impedir o avanço do Evangelho. Mesmo no contexto histórico, cultural que a igreja estava inserida, né, onde Lucas ali relatou. E ele trouxe de forma hábil as narrativas, né, e elas se enquadram em 4 categorias, essas narrativas, dentro desse contexto histórico. Se encaixa na episódica, na tipológica, na programática e na paradigmática. Então, ou seja, a episódica, em geral, ela engloba todas as narrativas. E o que quer dizer essa episódica? É uma história central, de modo que toda a história, de cada episódio é tão importante como qualquer outra. Tipológica, ela vê a retrospectiva do episódio, historicamente, semelhante e relevante de tempos mais antigos ou ao Novo Testamento, né, que Lucas ele faz, como o irmão Adailton preconizou aqui, ele faz uma ponte do Velho Testamento, dos dias de Jesus, e com as epístolas de Paulo, as epístolas paulinas. E programática, por quê? Porque também nesse contexto, Lucas escreveu apontando para o futuro, o desenrolar dos eventos futuros. E paradigmática, por quê? Ele apresenta características narrativas para a missão e caráter do povo de Deus que vivia naqueles dias e para nós que vivemos nesses últimos dias. Então, aquele contexto, né, Lucas viveu aquela realidade, ele escreveu para aquele contexto, mas também Lucas escreveu para a igreja histórica, apontando para a igreja contemporânea também. O contexto é muito interessante porque vai mostrar os desafios, né? Haverá lições que citam desafios, lições do trimestre que vai falar sobre a base da igreja, haverá lições falando sobre a liderança, desafios de crescimento, então vai ser muito interessante, né? E aí, quando se fala do mundo da época, eu achei muito bem claro a forma que o pastor Adailton colocou sobre o contexto da época, sobre a influência dos romanos, a influência dos judeus, a influência dos gregos, porque Deus trabalhou de uma maneira onde Roma, avançando e alcançando grande parte do mundo da época, e não existindo essas fronteiras de divisão e separação, isso facilitou para que o evangelho fosse espalhado, né? Como ele citou, as estradas romanas, então o acesso, né? E a língua grega que antes de Roma foi
né, os gregos que estavam em iminência, e aí se espalhou a cultura, e aí veio o Novo Testamento escrito em grego, então isso facilita com que a linguagem fosse entendida, fosse espalhada a mensagem, né? E também os judeus, onde ele citou muito bem que nos grandes locais haviam as sinagogas, então tinha as estradas e as fronteiras abertas, tinha o idioma universal da época, que era o grego, e tinha os lugares onde tinha a ponte de conexão do Antigo Testamento, da Velha Aliança, as Escrituras de Moisés, onde se chegava no lugar já começava por ali, falar do Messias esperado. Então, estava tudo preparado. Então, Deus preparou o momento certo para o Evangelho avançar, né? Então, ele abriu o caminho, né? As fronteiras abertas, a língua espalhada, uma língua universal, e a religião judaica sendo uma base para a chegada do Messias, chegada de Jesus Cristo. Então, tudo isso contribuindo de uma maneira maravilhosa para que o Evangelho fosse anunciado e avançado, né? Com certeza, irmão Éder. E isso é importante nós compreendermos, né? Que além, né, da forma sobrenatural com a qual o Espírito Santo capacitou os apóstolos para levar o Evangelho, começando de Jerusalém até os confins do mundo, né, existiram esses fatores que também foram determinantes, né, para o êxito da missão apostólica. E nisso nós vemos a providência divina trabalhando, né, para o surgimento da pessoa de Cristo, né, e do cristianismo em si, né. Na época do advento do cristianismo, o Império Romano era um vasto império que dominava, né, as regiões do mundo antigo, né? Segundo o historiador Robert Nichols, o império abrangia da Europa ao sul dos rios Reno e Danúbio, a maior parte da Inglaterra, o Egito e toda a costa norte da África, como também grande parte da Ásia, desde o Mediterrâneo até a Mesopotâmia. Então, era uma grande faixa de terra. E o que nós precisamos destacar aqui é que antes do Império Romano, os povos eles viviam isolados e existiam muitos conflitos, né? Principalmente por conta da cultura grega, com as cidades-estados, as cidades ficavam muito isoladas, então existia muita rivalidade. Os romanos, quando eles dominaram, eles criaram, digamos assim, um senso de pertencimento, né? Esses conflitos deixaram mais de existir, né, o que os historiadores chamam de Pax Romana, né? Houve esse ambiente, entre aspas, aí, né, de paz, né? E outra grande contribuição foi a logística implementada pelo Império, né? Da locomoção dentro das diversas regiões, ali as estradas romanas, né, que possibilitaram os primeiros missionários avançarem com mais velocidade e assim atingir as principais cidades ali, né, o que trouxe o êxito da obra missionária, né. Os gregos, apesar do mundo ser politicamente dominado pelos romanos, o que prevalecia era a cultura grega, né, era a forma grega de pensar, né, por meio da sua filosofia. A principal, né, uma das principais contribuições dos gregos, né, à humanidade foi a sua filosofia, o que deu ao ser humano uma maior capacidade de reflexão, né, e isso através, né, como nosso irmão Éden destacou, da língua grega, né. E nós precisamos destacar que o Novo Testamento, né, veio a ser escrito nessa língua, o que deu um caráter universal, né, à fé cristã, à comunicação da fé cristã. Os escritos do Novo Testamento, eles foram redigidos num grego num grego simples, né, numa forma simples do grego, um grego rústico, podemos assim dizer, chamado koiné, né, koiné, e essa foi a língua usada pelos escritores bíblicos, né, para escrever o Novo Testamento. Certamente que
Paulo, né, ele usou o grego para pregar, né, nas cidades por onde ele passou na sua viagem missionária, né? E, sem dúvida alguma, os judeus também deram uma grande contribuição, né, com a esperança messiânica, né, com as sinagogas, que foram os primeiros ambientes procurados pelos missionários, né? Paulo, quando ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele procurava era uma sinagoga, né? E as sinagogas, elas só eram deixadas de lado e o apóstolo se voltava para os gentios quando havia oposição, né? Quando a sinagoga se transformava num ambiente hostil. Então nós podemos perceber que ambos esses povos, romanos, gregos, né, e o próprio povo judeu, deram a sua contribuição, né, para o sucesso da pregação apostólica. O tópico seguinte fala de desafios superados, a serem superados pelos apóstolos. Porque se você lê a narrativa de Atos, realmente você vê que era muita oposição de todas as formas, seja religiosa, né, dos judeus, seja política, de pessoas de influência numa cidade, por exemplo, a perseguir, a barrar, a proibir, a prender, a proibir de falar desse nome. Então, realmente, a gente olha que a gente fala, não, é o livro do crescimento, expansão, mas certamente não foi fácil. A gente vê algumas pessoas em eminência sendo instrumentos para ministrar, pregar, como o primeiro diácono ali se destacar na pregação, que foi Estevão, mas logo a oposição ali ferrenha com um apedrejamento e aí inicia uma grande perseguição. Então a gente vê que realmente foi desafiador, foi realmente a dependência de um poder extraordinário que Jesus havia prometido, olha, poder para testemunhar, poder para cumprir, poder para realmente ter uma eficácia, como igreja relevante, qualquer lugar que nós estejamos, nossas comunidades cristãs, nossas igrejas locais, só terão um efeito, só terão um resultado, fruto, se estiver na dependência do Espírito Santo, se estiver na fluência, no fluir do Espírito sobre as vidas que estiverem a serviço do reino, né? Então, esse tópico terceiro vai falando de desafios serem superados, né, presbítero Fábio, sobre essas oposições em que eles foram vencendo a graça e poder de Deus. Então, né, pastor Éden, apesar, né, do mundo estar preparado, né, aqui nós vemos a soberania de Deus no controle, no plano da redenção, né, sobre o ponto de vista olhando a humanidade. Então, apesar de politicamente o mundo estar preparado, então Roma, como bem falado aqui, tinha todos os recursos, né, tinha todos os caminhos para que o evangelho se propagasse. Também o mundo estava preparado filosoficamente, as pessoas tinham capacidade de reflexão. E o mundo estava preparado também em receber a palavra, né? A palavra ela poderia ser divulgada de forma mais rápida, ela poderia ser pregada de forma mais rápida, porque nos tempos de Jesus e na ascensão de Jesus e nos tempos dos discípulos, já se tinha a tradução, a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego. Então, era para ser uma expansão normal, uma expansão assim, uma clínica de repouso, né, vamos dizer assim. Mas nós vemos aqui na história que não faltou desafios, apesar de estar tudo preparado, está tudo de forma a receber o Evangelho, a palavra de Deus, a receber e divulgar, e ter o aval e ter a chancela do Estado e ter os recursos necessários, nós vemos que na história, né, na narrativa de Atos, a igreja teve muitas dificuldades. E apontando aqui o que o irmão ele comentou de forma bem clara, né? Teve a dificuldade no conceito, né? no Império Romano, porque o Império Romano, apesar de ter a sua cultura, eles herdaram da cultura grega todos os seus deuses, toda a sua forma politeísta de adoração,
E quando eles se depararam com o evangelho pregando que existia um único Deus, eles tiveram dificuldade. Eles não aceitaram a mensagem, porque nós temos um panteão de deuses, 12 deuses, e vocês só apresentam um. Então, a igreja, né, a mensagem dizendo para a adoração, para servir o único Deus, ela teve uma dificuldade, ela teve uma resistência nesse sentido. E nós temos na cultura grega a licenciosidade, ou seja, eles eram permissivos moralmente, eles tinham essa dificuldade, né, e com isso, né, eles eram, a filosofia trouxe a racionalidade, né, o pensamento racional como cultura, né, o questionamento, questionar tudo. Então eles tinham dificuldade de aceitar o sobrenatural, a mensagem do sobrenatural do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele tinha essa mensagem, né, tinha fé, tinha razão, tinha fé e tinha o sobrenatural. Então os gregos, eles tinham essa dificuldade de assimilar, principalmente quando se falava da ressurreição de Jesus. Olha, o nosso Senhor, ele veio a este mundo, né, o Deus encarnou, o Deus se desenvolveu como ser humano, o nosso Deus tinha dupla natureza e ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E foi assunto ao céu. Então os gregos entravam em parafuso, eles não conseguiam aceitar essa mensagem. E por outro lado, tinha os judeus. Os judeus, eles tinham a ideia de um Messias, um Messias com apelo, né, com a roupagem, com prerrogativas militares, com prerrogativas de conquistas. E o Evangelho veio justamente trazer um Jesus, mostrar um Messias pacificador, um Messias que, ao se deparar, né, com esbofeteamento na face, ele mandava da outra face. Se fosse pedido para você, se você tivesse 2 túnicas, se fosse pedido uma, você dava a túnica. Então, os judeus da época, eles tinham essa dificuldade também de aceitar esta mensagem. E contemporizando essa mensagem, hoje também nós temos um desafio, né? A Igreja de Jesus tem um desafio. Por quê? A teologia de Lucas, né, o entendimento da teologia de Lucas, ela não é aceita ou ela não é absorvida no protestantismo hoje, né, como unanimidade. Então nós temos aqui que Lucas, ele é teologicamente homogêneo, né, ele traz uma mensagem, né, Lucas, Atos. Ele é teólogo historiador, Lucas é teólogo independente por direito próprio, e o cerne da mensagem de Lucas e o cerne da narrativa de Lucas, ele traz uma mensagem, uma narrativa carismática, né? E hoje nós temos essa dificuldade, esse desafio, principalmente nós pentecostais, porque no meio do protestantismo, isso não é unanimidade, não é unânime. Então, o nosso entendimento é que João, o Evangelho de João, ele enfatiza a salvação. Paulo enfatiza a justificação, a regeneração, santificação e glorificação. E Lucas, ele traz um desafio. Ele traz uma teologia que é um desafio para nós. Não muito para os pentecostais, porque nós já nascemos, né? Nós já herdamos e desenvolvemos essa teologia, essa hermenêutica lucana. Então, só para trazer um dado aqui para os irmãos. Lucas, ele traz, né? Ele registra na sua narrativa, por exemplo, batizado no Espírito Santo 3 vezes. Paulo, 1 vez. Ele traz o registro cheio do Espírito Santo 9 vezes. Paulo, 1 vez. Em termos gerais para Lucas, o Espírito Santo não diz respeito à salvação nem à santificação, mas ao serviço. Ou seja, Lucas tem uma teologia carismática do Espírito Santo. Então, olhando nesse prisma, olhando nesse ponto de vista, a igreja primitiva teve desafios com o seu contexto. Ela teve desafio com o Império Romano, ela teve desafio com a cultura helenística, ela teve desafio com o judaísmo,
porque o judaísmo queriam judaizar a igreja, e nós hoje, nós pentecostais, nós carismáticos, nós temos um grande desafio, que é justamente nós levarmos, né, defendermos o nosso ponto de vista diante do protestantismo. Que eu vejo que nós devemos respeitar todas as tradições, todos os pensamentos, mas o pentecostal, ele faz uma hermenêutica, ele faz uma leitura do livro de Atos diferente. Que os grandes pensadores, até mesmo de outras tradições, reconhecem que o pentecostalismo trouxe uma grande contribuição para a pneumatologia. Por quê? Porque nós fazemos essa distinção. Porque nós fazemos essa leitura da teologia lucana, de Lucas e Atos dos Apóstolos. Ou seja, enquanto João, né, ele enfatiza salvação, Paulo enfatiza justificação, regeneração, santificação, glorificação, Lucas enfatiza a terceira dimensão para a vida cristã, que é o pensamento, a teologia carismática, a teologia pentecostal. Então isso tem um pensamento, né, que é uma contradição, e na realidade não há uma contradição. Todos corroboram no plano da salvação, na palavra de Deus, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então nós pentecostais, nós não temos essa dificuldade de enxergar. Só que hoje nós temos um grande desafio, né, de viver essa teologia e de ter o equilíbrio teológico no nosso meio. Porque nós temos também, né, nós temos propensão, nós temos a probabilidade, nós temos circunstâncias dos carismaníacos, por exemplo. As pessoas fugir daquilo que preconiza a doutrina pentecostal. E a doutrina pentecostal, nós pentecostais, nós não somos um movimento à procura de uma teologia. É importante exemplificar isso, porque nós estamos estudando nesse trimestre um livro que aponta para isso. Nós não somos um movimento à procura de uma teologia, nós temos uma teologia, nós nascemos com uma teologia, nós desenvolvemos uma teologia. Ou seja, nós acreditamos em toda a tradição cristã, nós acreditamos em todas as doutrinas consolidadas, convencionadas do cristianismo, porém, nós herdamos uma teologia, né? Estamos dentro de uma teologia, acreditamos na teologia, a qual enxerga Lucas não como um livro apenas histórico, mas como um livro, Lucas, Atos, aliás, não como um livro histórico apenas, mas como um livro teológico que serve de padrão para a igreja contemporânea, para a igreja atual. Essa é a nossa diferença das outras tradições. É interessante que, ao mesmo tempo que o povo romano, grego e judeu deram suas contribuições para o advento do cristianismo, eles também, né, acabaram corroborando em muitos desafios, né? Os romanos, eles não entendiam a mensagem cristã, por exemplo, eles acusavam os cristãos de serem canibais por não compreenderem o sentido de comer o corpo e o sangue de Jesus. Os romanos acusavam os cristãos, né, de serem antissociais, porque estes não participavam dos eventos nos teatros, né, não participavam das festas pagãs. E isso fez com que muitos dos nossos irmãos primitivos, né, acabassem tendo seus bens confiscados, né? Os gregos, apesar de sua filosofia, né, apesar de sua racionalidade, eles tinham muita dificuldade, né, com a questão do sobrenatural, né? Tanto que eles se interessaram em ouvir Paulo, mas quando Paulo tocou no assunto da ressurreição em Atenas, logo eles perderam todo o interesse, né, na mensagem de Paulo. Sem falar que os gregos, eles eram altamente, né, licenciosos, né, eles tinham uma conduta licenciosa, o que era oposto, né,
à conduta cristã, que tinha um alto nível de moral, né, de ética. E já os judeus, eles tornaram a vida dos cristãos bem difícil, né, porque eles queriam que os judeus, eles queriam que os cristãos, ao mesmo tempo que servissem a Cristo, fossem seguidores também de Moisés. E quando a gente olha para o livro de Atos, né, nós vamos perceber que os judeus, eles constantemente, eles causaram problemas para os nossos irmãos, né, para os apóstolos, para a igreja primitiva. Mas vemos que no poder do Espírito eles triunfaram. E é interessante essa ênfase que Lucas dá à obra do Espírito Santo, né? Como nosso irmão Fábio bem colocou, enquanto João destaca a divindade como o outro consolador da mesma essência, como estudamos no trimestre passado, né? Enquanto João destaca o papel do Espírito Santo na salvação, na soteriologia, Lucas ele se preocupa com a obra do Espírito Santo, né? Com o papel do Espírito Santo capacitando os apóstolos escolhidos por Cristo para cumprirem a sua missão, né? E é por isso, irmão Éden, que no último ponto, né, quando a gente abordou sobre o conteúdo de Atos, acho que uma das melhores formas de você fazer o esboço do livro de Atos, né, é fazendo a divisão de todo o conteúdo ali, tendo como base Atos 1:8. Acredito que é o versículo-chave, né, de todo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Pois no capítulo 1, do versículo 1 ao 11, nós temos aí uma introdução, né? Do capítulo 1, verso 12 ao capítulo 8, verso 1, nós vemos a origem, né, do cristianismo e o desenvolvimento em Jerusalém. Foi onde nós focamos as nossas lições, mas nós podemos também perceber do capítulo 8, verso 2 ao capítulo 11, verso 18, a prosperidade da mensagem cristã, tanto na Judéia quanto em Samaria. Do capítulo 11, verso 19 ao capítulo 21, verso 16, a expansão no mundo gentílico pela missão paulina. E por fim, do capítulo 21, verso 17 ao 28, né, verso 31, a prisão e defesa de Paulo, tanto em Cesareia quanto em Roma. Então, nós percebemos que todo o conteúdo, né, traçado por Lucas em Atos dos Apóstolos, gira em torno, né, da comissão e da obra do Espírito Santo, né? O irmão Fábio comentou, e esse é um pensamento de um teólogo que eu gosto muito, o John Stott, né? Ele trabalha isso, que muitos pensam que o ministério de Jesus encerrou quando ele foi assunto ao céu. Não. Ele continua ativo, né, por meio do Espírito Santo, capacitando os apóstolos para exercer a missão da evangelização, da pregação do Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Nós vemos um livro onde há um triunfo, onde há realmente uma vitória da igreja avançando, embora às vezes com perseguições, com dificuldades, mas aquele Atos 1:8, aquela progressão foi realmente cumprida. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Daquela época, sim, através das viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele chegar à capital do império, lá em Roma. Então a gente vê, foi avançado, houve realmente esse avanço da palavra, avanço do cristianismo. Então, isso nos mostra e nos inspira a ver que uma igreja que realmente estiver em espírito, buscando o espírito, ouvindo o Espírito, falando, dependendo com os dons espirituais, com a direção de Deus, com a liderança separada e enviada pelo Espírito Santo, uma igreja que avança, uma igreja que triunfa sobre as dificuldades, a igreja que continua exercendo aquilo que Jesus chamou ela para fazer. Então nós vamos já aqui, olhando para essa lição de número 1, vendo uma igreja que era relevante, era importante porque se movia no poder do Espírito Santo. E nossos alunos devem ser estimulados a buscar, porque não é a liderança no Espírito, é todo
toda a comunidade no Espírito. Então, todos os membros, alunos, escola dominical, a buscar o Espírito Santo. Né? Então, nós já vamos partir para as considerações finais do que nós já extraímos dessa lição de número 1, uma igreja que se movia no poder do Espírito Santo. Queria fazer a minha parte final aqui, lendo o versículo que eu gosto muito. Né? Embora nós tenhamos uma ala do protestantismo que fala que os dons cessaram, mas em nenhum lugar da Bíblia, em nenhuma passagem bíblica, em nenhum livro, em nenhuma epístola, nós vamos ter registrado que os dons cessaram, que o espírito carismático ele deixou de operar. Então eu gosto muito desse versículo bíblico, eu gostaria de fazer minhas considerações baseado nele. Atos capítulo 2, versículo 39, diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Que promessa? Promessa de Atos 1:8. Fiquem em Jerusalém e vocês receberão poder do alto. E vocês serão minha testemunha, ou seja, vocês serão revestidos para o serviço. Em Jerusalém, que é o tema da lição, a narrativa de uma igreja que se movia no poder do Espírito Santo, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E nós vemos que o livro de Atos também, ele acaba de forma inesperada, não tem fim, não tem conclusão no livro de Atos. Não tem fim, não tem conclusão. Então, o que é isso? O que o Espírito Santo, na sua presciência, na sua onisciência, ele deixou como ensinamento para nós? É que nós somos uma continuidade dessa igreja. E nós só vai terminar nossa chamada, só vai terminar o nosso propósito na volta do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluias! Quando o Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Aí sim, eu acredito que o livro de Atos vai ter o epílogo, vai ter o encerramento. Ou seja, professores, nós vemos aqui claramente uma teologia bem definida no livro de Atos, que serve de base, que é a sustentabilidade da nossa teologia pentecostal. Então, se nós estudarmos o livro de Lucas, o primeiro tratado e o segundo tratado, que são 2 volumes dos escritos de Lucas, nós vamos ver claramente uma teologia carismática, que mostra a operação, que mostra o derramamento do Espírito Santo, que mostra o dom pentecostal, vamos dizer assim, e ela não é menos válida para os discípulos do século XXI do que para os discípulos do primeiro século. Então, foi importante no primeiro século, é importante para nós e será importante até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu encerro aqui a minha participação, indicando algumas obras aqui que serviu para a gente fazer consulta para trazer essa aula. Então tem a Teologia Carismática de Lucas, CPAD, do Roger Strondat. Tem Teologia Lucana sobre Exame, do Roger Strondat também. Tem aqui os Fundamentos da Narrativa Teológica de Lucas, do A. Howard Marshall, que é um livro muito bom também. E eu gostaria aqui de fazer o comercial da nossa Fateza. Eu estudei na Fateza, tenho um grande apreço pelo nosso mestre Sebastião. Então, meus amados, nós temos muito material para elaborar nossa aula, para estruturar nossa aula. Então, nós não temos desculpa, O Elienay Cabral fala assim que o Espírito Santo não pode ser a desculpa para nós não estudarmos. Então, nós temos que fazer nossa parte, porque o Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas, ele nos guia por toda a verdade e ele nos fará lembrar de tudo que nós temos visto e ouvido. Então, caro professor, eu espero que essa aula, que o que nós propusemos aqui, colabore, te ajude como subsídio para a sua aula, que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu finalizo aqui agradecendo o pastor Éden, finalizo aqui agradecendo o nosso pastor Adailton e parabenizando-o pelo excelente material desenvolvido. Parabéns, pastor. Muito obrigado. Eu quero também fazer as minhas considerações finais, desafiando a olharmos para o livro de Atos
e encontrarmos nele direção para o nosso caminho como igreja do Senhor, luz para corrigir nossos erros e inspiração para nos mover como igreja no poder do Espírito Santo. Que nós possamos olhar para o livro de Atos, nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, e encontrarmos o poder, a inspiração necessária para sermos uma igreja relevante e fazermos a diferença. Que Deus abençoe você, professor, que Deus te inspire e que esse seja um trimestre abençoado para todos nós que fazemos a Igreja do Senhor no Ministério de Santo André. Deus te abençoe em nome de Jesus. Desde já, agradeço os amados irmãos, presbítero Fábio, cooperação nesse dia de hoje, Adailton, que certamente contribuíram para uma excelente aula de subsídio, de complemento, preparatório para os professores, que saiamos motivados para realmente viver na unção, graça e dependência do poder de Deus para fazer a obra nesses dias, e nossos alunos sejam impactados, como aquela igreja impactou o seu tempo, cada professor venha a ser um impactante influência sobre cada um dos seus alunos, para que as nossas igrejas nesses dias possam viver na mesma unção e direção do Espírito Santo. Que venhamos olhar para as páginas de Atos dos Apóstolos, para as páginas da revista e sermos estimulados e despertados pelo Espírito Santo. Queremos e podemos viver parte disso também, sermos a continuidade de Atos. Atos 29, somos nós nesses dias, até a vinda do Senhor Jesus. Que você tenha uma excelente aula, que tenhamos um trimestre abençoado, maravilhoso, com um efeito nos irmãos, alunos que estão ao nosso redor. Que em nome do Senhor Jesus você acompanhe cada aula. Lição de número 2 será Firmando as Bases. Estejamos juntos, aprendendo a cada dia mais e mais nesse livro tão maravilhoso. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém.